Flamengo foi melhor no jogo, agora mesmo o Flamengo melhor, tem alguns jogadores que não foram bem no jogo no Flamengo, nem todo mundo jogou bem. Deixa eu tentar adivinhar aqui um. Gerson? Não, o Gerson até não foi tão mal. Não. Parou no segundo tempo, não foi tão bem, mas no primeiro tempo foi bem. Talvez a gente cobre o nível de atuação sempre lá no alto, né? Lino, fala um outro. Fala, Lino. Bruno Henrique, achei o gol que o Flamengo toma no final, a bola que estava no pé do Bruno Henrique no ataque, que produziu pouco, que no primeiro tempo ficou pouco pelo lado esquerdo, né? O Michael estava bastante por ali. Acho que foi um Bruno Henrique abaixo do que normalmente ele apresenta. Não está fazendo até um grande ano, uma grande temporada, mas ele vinha jogando um pouquinho mais. Hoje não jogou. Mas a posição que ele está jogando, contra o América, né, e contra o Curitiba, ele foi bem. O Bruno Henrique foi muito bem, né? Outro que foi o Michel saiu, mas Vitinho estava nu. Porque o posicionamento que o Vitinho ocupou durante a maior parte do jogo, e jogou o jogo todo, foi no meio campo, Rocha. E no meio campo, ele não consegue andar. Então melhor ele do lado direito, saindo pra dentro, né? Não, ele foi no meio campo parado, foi movimentando, mas melhor botar então João Gomes. Porque Bragantino, no segundo tempo, jogou um momento com 4 atrás e 5 no meio campo, quando entrou o Dimar e botou o Everson pra frente. Aí saiu o Everson, colocou 5 atrás, 4, então mexer essa joga, o Gerson caiu no jogo, né? Botar o João Gomes no lugar do Vitinho para tentar botar uma tabelinha e uma coisa. E você dá uma consistência maior no meio campo, né? Se você está falando dessa substituição do João com o Vitinho, você tira um pouquinho de leveza do lado direito, se não estava funcionando por dentro, consistência maior de Curitiba na Copa do Brasil. Curitiba 2 vezes e América. América no Campeonato Brasileiro. São duas equipes. Curitiba está na Série B do Campeonato Brasileiro, apesar de ser uma equipe muito tradicional, campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o seu tamanho, é grande, e o América Mineiro, que está na Série A, porém, depois do vice-campeonato do Campeonato Mineiro, é um time que vem ladeira abaixo, né? Perdeu o Lisca foi embora, né? Exatamente. Então foram duas equipes que facilitaram a atuação do Flamengo. E eu não tô... Faltava, né, um equilíbrio nesse meio de campo, né? Mas um time bem estruturado. Agora, sim, a gente tem que levar em conta, e aí vem para a discussão todo esse elenco do Flamengo, porque está sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Gabigol, sem Pedro, e faz muita diferença. Você tem um Vitinho por dentro, não é a melhor característica dele, mas o Flamengo perde muito com o Michael pelo lado esquerdo. Ele joga aberto para dar amplitude, mas não consegue fazer as jogadas. Essa é a realidade. A bola caiu, com todas as vezes que caiu com o Michael, tem a dificuldade do passe. E esse jogo que faz o Bruno Henrique por dentro, que não é a característica dele, quase que dobrando ali com um centroavante com o Rodrigo Muniz, limita a capacidade de movimentação do ataque. Então também dificulta. Julião, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o Bruno é um jogador para jogar por dentro. Mas não agora, em dois, de repente sozinho, porque ele não tem espaço para velocidade. Exatamente. A dupla dele é que pode limitar algum tipo de movimentação. Mas você já ele já fez muito isso por dentro, mas o Gabigol caía lá na direita e ele tinha velocidade. Com o Muniz ele não tem isso. Essa é a questão. Essa é a questão. Quando o Bruno joga com o Gabigol, são dois jogadores que têm movimentação, mobilidade. O Gabriel pode abrir para o lado direito e ele ter um pouquinho mais de amplitude para ir por dentro e pelo lado esquerdo. Com o Pedro já muda, você não acha? Já muda. Já muda, porque o Pedro não é de tanta movimentação. Característica como o Muniz. É um centroavante mais presente dentro da área, mais fixo nessa região central, né? Ele dificilmente faz diagonais para os lados do campo. E aí, quando o Muniz joga, também ele dá um pouquinho mais de dificuldade. Não é dificuldade, mas ele limita essa ação do Bruno Henrique, quando joga do lado dele. O Bruno Henrique tem só a diagonal para o lado esquerdo. Ele não tem uma diagonal por dentro ou uma abertura, fazer uma meia-lua para usar o lado direito. Então, ele é um pouco mais limitado. Mas dizer que tira a qualidade do Bruno Henrique, não. Eu acho que o Bruno Henrique, quando você potencializa o espaço para o Bruno Henrique, é por dentro, é numa região central. Mas é isso que o Júlio disse. Ele tem que ter a diagonal para o lado esquerdo, a diagonal para o lado direito, poder se fixar como centroavante,
poder ser um jogador de velocidade pro lado esquerdo. E acho que tem um entendimento dele com o Arrascaeta também. E aí eu nem estou querendo botar aqui na balança a qualidade do Arrascaeta e do Michael, mas essa saída que o Arrascaeta faz da esquerda para o meio e que abre a esquerda para quando o Bruno Henrique quer buscar o fundo também. Isso né? todos que vocês estão dizendo, concordo plenamente, todos nós só agregamos um pouco. Mas resumindo tudo, você tem jogadores que estão ausentes com totalmente diferentes características. Tu coloca os jogadores na mesma posição, quer jogar do mesmo jeito? Não dá certo. Então você tem que procurar outra forma com essas características de jogadores que você tem agora à disposição. Que mesmo assim são melhores do que o adversário. Que é bom adversário é excelente que o Bragantino. Perfeito, Pede. Você tá perfeito. Só que a discussão é a seguinte, e a gente tá falando muito em cima do Flamengo, e a gente está desconsiderando a estratégia do Bragantino, tá? E a gente daqui a pouco pode entrar no que o Bragantino apresentou. Contra o Curitiba e contra o América, funcionou muito bem. Dessa maneira como ele entrou hoje. Michael, o Bruno Henrique usando essa faixa de campo mais do lado esquerdo, até o Gerson funcionando por ali. Funcionou muito bem. Só que, hoje em dia, e cada vez mais, você tem que entender o seu adversário. Entender como ele funciona, como ele vai entender a sua estratégia e como ele vai contragolpear a sua estratégia, né? E qual a qualidade para ele te contragolpear? E o Bragantino tem uma qualidade muito maior do que a América e do que Curitiba. Então, hoje, a dificuldade se apresentou. E o Rogério é um treinador inteligente para entender o que aconteceu e poder se posicionar de uma forma diferente diante do adversário que vai se apresentar. Júlio Oliveira, Petkovic, obrigado pela participação de vocês no Troca de Passe de hoje. Fala, Júlio. Para encerrar, eu narrei como bicicleta, hein? Tô contigo. Opa. Tô contigo. É puxeta, Júlio. Não. Eu tava de costas, é puxeta, não tava de lado, bicicleta. Ô, Peti, é bicicleta ou puxeta? A gente que tava Tá te lá dentro. trairando. Tchau, Roger, mas foi bicicleta. Ele Roger. tava defendendo a Não bicicleta. Roger, é bicicleta. É verdade, Júlio. Um Valeu, abraço, Júlio. meus amigos. Valeu, Prazer Pet. tê-los vocês aqui. Vamos falar de outro time carioca agora, né? Pro Vasco. Opa, deu uma respirada, Deu né? um alívio, deu Ô, uma respirada. ô. Né? Já mudamos aí a tabela, ó. O Vasco tá na parte de cima.